Cláudio Rezende está chegando, o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tá chegando a hora do anúncio oficial, finalizar a novela. Alô, Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo, boa tarde, né? Tá aí o sinal eletrônico marcando meio-dia aqui na Itatiaia, aos nossos comentaristas, quem acompanha o programa. Tô aqui no F5, né? No F5 para ver se sai essa atualização do Atlético, o anúncio oficial do Gustavo Scarpa. Na Europa já é tarde, né? Quando o Gustavo Scarpa, ele pertence ao time da Grécia, também tem um clube inglês, né? O Nottingham. Então o Scarpa, na verdade, o detalhe lá é da assinatura dele de rescisão, que ainda está emperrando esse anúncio oficial por parte do Atlético. Mas atenção, as chances são enormes de que o anúncio oficial aconteça ainda hoje. Então a gente continua no plantão para trazer essa notícia, né, que o torcedor do Galo já vem esperando há alguns dias. O anúncio do primeiro reforço da era da SAF do Galo. É bom lembrarmos que o Atlético se tornou SAF no fim deste ano agora, mas nenhum reforço foi contratado. A janela do meio do ano o Galo passou em branco, não contratou ninguém. E agora, nesse início de 2024, né, para começar o próximo ano, está se movimentando, principalmente com esse nome de peso, que é o Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, meio-campista de 29 anos. Então o Galo já tem tudo preparado. Logicamente está esperando esse ok dos empresários do Gustavo Scarpa, da rescisão de contrato dele por lá, para que ele se acerte com o Atlético. É bom de explicar, né, Cirilo, pelo seguinte: o torcedor fica muito ansioso, mas uma negociação desse tipo, ela tem muitos detalhes. Primeiro tem que ter o acordo entre jogador e clube. Isso aí já aconteceu primeiro, né? Entre Galo e Scarpa. Depois, o acordo entre clubes. O Atlético entrou em acordo pelo valor que vai pagar ao Nottingham da Inglaterra. E agora tem a questão da rescisão de contrato do Gustavo Scarpa com os dois clubes, que pertencem, na verdade, ao mesmo dono. O que a gente tem que destacar? O Gustavo Scarpa, ele foi para o Nottingham na época, no início desse ano de 2023, ele foi de graça. Terminou o contrato com o Palmeiras, não precisou fazer um investimento, né? Ele estava com o vínculo se encerrando, o Nottingham fez um contrato com ele e tem o famoso pagamento de luvas, né? E aí, esse pagamento de luvas normalmente é diluído no contrato. Como o contrato do Gustavo Scarpa ainda tinha mais tempo, se ele vem para o Galo agora, na teoria ele perde, né? Esse valor de luvas que foi diluído no contrato. Então, o que ele estava tentando compor? Não, para sair agora, pelo menos um acordo aqui para que possa receber uma grana, que não seja toda, mas um percentual dessa grana que ele está deixando para trás, né? No contrato que ele não vai cumprir mais lá com o clube inglês. Então, é essa questão aí que estava pegando, mas pelo que a gente apurou na Itatiaia, comigo, o Henrique André também ajudando nesta apuração, é de que o Atlético já teve esse aval de que essa negociação do Scarpa lá com os clubes dele avançou bastante nas últimas horas e está esperando apenas esse acordo oficial, esse anúncio oficial agora. O detalhe, Cirilo, é que o Galo, logicamente, não está parado só no Gustavo Scarpa, né? Vai buscar outros nomes, pelo menos vai tentar. É bom lembrarmos que a reapresentação do elenco no dia 8 de janeiro e a expectativa de que o Gustavo Scarpa já esteja com o elenco no dia 8, mas não quer dizer que todo mundo, né? Outros reforços que o Galo vai buscar já vai chegar nesse início de pré-temporada. A janela do futebol brasileiro para a contratação, ela se encerra ali em março. Então pode ser que chegue jogador depois. Até porque, Cirilo, o Galo tem esse período mais tranquilo agora, né? Só vai ter o Campeonato Mineiro até abril e como o elenco está completo praticamente, o elenco está pronto, faltando peças pontuais, o Galo não vai com aquele, igual outros clubes estão movimentando bastante aí no mercado. O Galo não precisa dessa pressa toda, mas que o torcedor está ansioso e toda hora a gente ouve alguém perguntando do Scarpa, a gente espera que essa novela termine hoje, é a expectativa para o anúncio oficial. Daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate, nós estamos vendo nas redes sociais aí, né, Rezende? A turma tá pegando firme nas férias também. Tô vendo o Allan Kardec dedicadíssimo, né? Inclusive lá, tá postando lá no Instagram. Já tinha dado entrevistas recentes aqui a Itatiaia também, falando sobre essa preocupação em ser útil mais vezes ao Atlético no ano que vem. Daqui a pouquinho no debate vamos falar sobre isso. Mas sobre essas questões de reapresentação, Léo Figueiredo, o Scarpa vai chegar já com a temporada dele, pessoalmente falando, em andamento, né?
já numa vantagem física com os demais companheiros. Acho que é uma boa notícia também, né? É, uma boa notícia por um lado, pode ser ruim por outro, né? Vai ficar menos tempo sem férias. Né? É, ele não vai ter férias. Mas o Scarpa não tem jogado tanto assim, né, Cirilo? Sejamos justos. Sim, claro. O aproveitamento dele no Nottingham foi pequeno, no Olympiacos também. Então o Scarpa não tá no meio de uma temporada como se ele estivesse jogando regularmente. Vai ter oportunidade de pegar uma pré-temporada com toda a rapaziada aqui. Não vai ter dificuldades de se aclimatar, afinal de contas ele é brasileiro, afinal de contas ele jogou no Palmeiras e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele já jogou com o Filipão, ele conhece tudo, ele só não conhece a cidade do Galo, que é fácil também porque é um centro de treinamento de excelência. Do então, Campeonato Nacional, ó, de 15 rodadas, ele esteve disponível para 9, foi titular em 3. Pois é. E vem de uma lesão muscular agora, Isso. recente. Perdeu 4 jogando. jogos recentes. Mas uma lesão muscular que chega aqui, trata, e até porque vai ter tempo de pré-temporada para que isso aconteça. Ele não vem jogando regularmente como os jogadores na Europa que estão em plena temporada, estão no meio da temporada agora, né? Então, acho que o Scarpa tem tudo para dar certo, Cirilo. Depende muito dele, é verdade, porque o coletivo já está pronto. O Atlético terminou muito bem em 2023 e não há por que fazer grandes movimentos para 2024. Há sim de qualificar em determinadas posições, como a dele, que é um meia que faltava para jogar ao lado do Zarate, já que o Atlético joga com uma dupla de ataque. Então, tenho dito isso aqui, acho que essa expressão casa muito bem. É a peça do quebra-cabeça que estava faltando para o time. Um batedor de faltas, um cara que chuta de fora da área, uma perna esquerda calibrada, que sabe criar muito bem, que participa bem do jogo e que estava querendo voltar para o Brasil. Então, acho que vai encaixar como uma luva. É por aí, Romano? Mas tem um outro detalhe também, né? O Atlético precisava de um criador de jogadas. O Hulk, a maioria das vezes, foi o cara responsável por criar jogadas. E o Hulk é para finalizar, né? E aí você tem um jogador para dividir, inclusive, a preocupação do time adversário. E ele pode atuar pelo lado esquerdo ali, que o Atlético tentou encontrar um jogador, até na reta final, o Igor Gomes foi bem, mas é um jogador diferenciado para esse meio campo do Atlético. O fato dele estar no meio da temporada lá, leva vantagem fisicamente? Leva, mas em compensação não tem ritmo de jogo também, então vai ter que pegar ritmo como todo mundo. Então acaba zerando essa conta aí, mas é um baita de um reforço que inclusive muita gente estava querendo. Muita gente. Quando você vê um jogador desse no mercado, o olho da turma cresce. Siga, Rezende. E sobre o Allan Kardec, que você falou há pouco, ele já postou algumas vezes, né, fazendo atividades aí na esteira, fazendo atividade mesmo, física, nesse período de férias. O Allan Kardec é um cara, ele é muito determinado, viu? Esse período que ele está no Atlético, a gente vê um atleta incomodado. Às vezes tem jogador que não fica, né? Tá lesionado, tá de boa, tá recebendo salário, ele não. O Allan Kardec, desde quando chegou, ele teve um problema, né, físico, principalmente, né, na temporada anterior, quando ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia. Depois se viu, né, durante a cirurgia que a recuperação seria mais complicada do que se imaginava. E aí ele ficou esse ano também com muitos poucos jogos, né? Em 2023 foram 15 partidas que ele participou, não chegou a ter 300 minutos em campo. Então muito pouco para o Allan Kardec, um gol, uma assistência, mas vão dar um voto de confiança para ele. É a expectativa, pelo menos até o meio do ano, o Atlético vai apostar nesta recuperação do Allan Kardec. O jogador está querendo mostrar serviço e quer honrar aí, porque bom de bola a gente sabe que ele é, né, Cirilo? Sim. Fazedor de gol, cara de área, participou de algumas poucas, né, ações no Atlético esse ano quando esteve em campo, mas mostrou que, se estiver bem fisicamente, pode ser útil ao time do Filipão. E não só o Allan Kardec, né? O Hulk, a gente mostrou ontem na turma do bate-bola, fazendo atividades físicas. O Hulk a gente já sabe como funciona, né? O processo do Hulk. Mas o Paulinho tá muito animado também, fazendo atividades. Então, a dupla de ataque do Galo, que foi a sensação no ano passado, a turma tá querendo fazer bonito de novo esse ano e que deixa o torcedor mais animado. E um detalhe, a informação que o Cláudio tem foi a mesma que eu recebi. O Atlético vai dar uma oportunidade ao Kardec, contrata até o meio do ano, porque entende que a lesão que ele teve é atípica para jogador de futebol. Então, que ele sofreu com uma lesão que foge do ambiente esportivo. Da naturalidade. Então ele ganha esse voto aí de confiança.
Quem sabe pro Campeonato Mineiro aí, se não uma poupada no Hulk ou no Paulinho ali, coloca o Kardec pra jogar. Ganhar alguns minutos no começo de ano, pegar ritmo, enfim. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso no debate e vou perguntar pra vocês também o que vocês esperam de diferente e o que vocês esperam de igual do Atlético de 23 para 24, pode ser? Pode ser. Com o mesmo técnico, um novo momento. O Filipão disse que se adaptou ao elenco dessa temporada. Não faz cara feia, não. Já fica pensando aí, Léo Figueiredo. Tô fazendo cara feia, não. Essa minha cara é assim mesmo. perfeito. Sim, Então ela já é feia. Franziu a testa e acabou. Tá tudo bem, né? Tá tudo Pode bem. ser essa pergunta? Pode. Tá bom, calmo. perfeitamente. Com a sua liberação, então, daqui a pouquinho a gente Eu debate franzi aqui também. porque eu não sabia se eu era pra eu falar agora Não. ou se ia ser no debate. Você tá calmo? Eu tô super calmo, tô tranquilo. beleza. Esse período de festas, gente, esse período de dezembro é um sábado grande. É É só alegria. É por aí, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Cláudio Rezende tá de volta. E aí, Cláudio? Vamos lá, o Cirilo, a gente continua na expectativa do anúncio oficial do Atlético por parte do Scarpa, mas vamos trazer notícia de um outro meia. Ontem, nosso colega, o Thiago Fernandes, do site Gol.com, trouxe a informação de que o Corinthians estaria preparando uma proposta para levar o Pedrinho. Pedrinho, meio-campista do Galo, que tem contrato com o Atlético até o meio do ano de 2024. O Galo, na época, conseguiu, prorrogar o vínculo dele naquela questão. Ele é do Shakhtar da Ucrânia, os direitos econômicos. Com a guerra Rússia e Ucrânia, o Galo conseguiu prorrogar o vínculo de empréstimo sem precisar fazer um investimento no Pedrinho. O que a gente apurou, inclusive com o nosso colega Guilherme Souza, o Pantufa, o nosso produtor aqui da Itatiaia, é que em contato com o empresário do Pedrinho, é muito difícil que o jogador saia do Galo, pelo menos a ideia de cumprir esse contrato até o meio do ano. O Atlético também não abre mão, ele quer ter o Pedrinho até o meio do ano, e depois o Galo pode avaliar uma possibilidade de compra do jogador. Agora, segundo o empresário do Pedrinho, o Shakhtar também está querendo ele de volta. Então o Shakhtar estaria esperando o Pedrinho no meio do ano, que é o início da temporada europeia. E aí eu acho que vai depender muito, viu, Cirilo, do aproveitamento do que acontecer com o Pedrinho nessa primeira parte do ano. A gente citou agora há pouco o Allan Kardec, o Galo está dando uma chance aí para o Allan Kardec, para que ele mostre serviços na primeira metade do ano, e o Pedrinho a mesma coisa. Se o jogador consegue arrebentar, aí joga muito bem, o Atlético pode fazer esse esforço financeiro. Caso contrário, o Galo está trazendo Scarpa, que é o meio-campista que na teoria e prática, vai chegar e vai ser titular. Então, o Pedrinho hoje seria um reserva mesmo do Galo, e aí eu acho que vai depender muito dessa situação, porém, situação para ida ao Corinthians, clube que o revelou para o futebol, nesse momento o empresário do atleta acha muito pouco provável, viu,